Mais está de volta e, como eu disse, agora recebendo o Dr. Dover Frota, um brinde à vida, Dr. Dover. Um brinde à sua simpatia, Ian. Muito obrigado por nos receber aqui. E a alegria nossa, Dr. Dover, vamos falar de um assunto que talvez não é muito comentado, mas é comum, não é? Mais do que a gente imagina. Que são as doenças inflamatórias intestinais. Isso. O que causa isso? Por que a gente sofre disso, Dr. Dover? Então, para a gente entender, as doenças inflamatórias intestinais são doenças que agrupam um conjunto de doenças, sobretudo duas. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Dá para explicar melhor? Vou tentar traduzir. São Traduza. inflamações crônicas intestinais. E o que causa essas infecções crônicas intestinais? Uma causa não existe, a gente não conhece a causa específica. O que a gente acredita é que exista uma resposta inflamatória maior do que a natural a alguns agentes. Como, por exemplo, bactérias, como a bactéria da tuberculose, que pode infestar o intestino e a gente produz anticorpos que inflamam a parede intestinal a longo prazo. Qual é o problema disso? Por que isso é tão danoso ao indivíduo? Primeiro, por dor. Esses pacientes, eles sofrem com muitas dores, sofrem com diarreias crônicas, com perda de peso. E geralmente são pacientes de idade jovem. Pacientes cujo pico modal, como a gente chama, o pico de idade é aos 24 anos. Nossa! Então você imagina um paciente com 24 anos, com diarreia crônica, perda de peso, dores e outras complicações que a gente pode falar daqui a pouco. Agora, doutor Dover, hoje está muito em evidência a intolerância à lactose. Isso é um assunto que se fala muito. Está associado a essa questão ou não? Não, são coisas completamente diferentes, apesar de que os sintomas sejam muito parecidos. Quando o senhor falou nesse emagrecimento, nas diarreias, né? Essa é a grande dificuldade do diagnóstico da doença inflamatória intestinal, porque os sintomas são vagos e se confundem, como, por exemplo, a intolerância à lactose, ao glúten, a doença celíaca. Então, a doença inflamatória intestinal, o diagnóstico parte da exclusão dessas outras doenças, como a intolerância, a doença celíaca, e aí a gente vai mais a fundo procurar a inflamação da parede do intestino, né? Então, assim, elas não são doenças que se somam ou parecidas, mas são doenças que são parecidas nos sintomas, e daí a grande dificuldade do diagnóstico diferencial. Bom, aí a gente estava falando antes aqui nos bastidores que muita gente sofre desse problema, mas não sabe. Então, como é que a gente pode ter um diagnóstico, como é o cuidado, é possível reverter, conviver com isso? Dá uma explicação,zinha aí para aliviar a gente. Essa é a tarefa da medicina, né? Acho que a tarefa da medicina é, se não curar, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Claro. O diagnóstico é extremamente difícil, ele parte da suspeita clínica de um médico experiente, tá? Então, a partir dessa suspeita clínica, a gente tem várias abordagens terapêuticas. Mas, basicamente, o que a gente quer é provar que existe inflamação na parede do intestino. Uma dessas inflamações acontece no colo, no intestino grosso, que a gente consegue abordar pela colonoscopia. Certo. Tem que fazer esse exame. Tem que fazer esse exame. Outro, a gente vai ver no esôfago, no estômago e no intestino delgado mais superior pela endoscopia. Então vejamos, se a inflamação estiver no colo, intestino grosso, a colonoscopia consegue ver, e a gente consegue fazer uma biópsia e provar que essa inflamação existe. Se a inflamação estiver no estômago, através da endoscopia eu consigo ver. O grande problema é que as inflamações mais complicadas estão no intestino delgado, que é a maior porção intestinal. E a gente não consegue ver com exames endoscópicos rotineiros. Certo. A gente só consegue estudar com dois exames endoscópicos, que é o que a gente chama de endoscopia por duplo balão, que é extremamente caro e difícil de ser encontrado no nosso meio, e a cápsula endoscópica, que é algo que realmente veio a revolucionar, mas que também o acesso a essas tecnologias é extremamente caro. E aí o que foi que a gente fez? A gente desenvolveu um exame de imagem que utiliza tanto a tomografia como a ressonância magnética para estudar a parede do intestino, que é muito mais barato. E evita uma consequência uma abordagem mais grave. maior e melhor do que isso, a gente consegue ver as complicações dessas doenças, que são tremendas, como obstrução intestinal,
como fístulas, que são comunicações aleatórias e por infecção de bactérias, como, por exemplo, infecções perianais de pacientes jovens, então pacientes que têm comunicação entre o reto e a vagina, entre o reto e a bexiga, que são, você imagina uma mulher de 24 anos ter sintomas como esse. Agora, doutor Dove, é possível evitar chegar a esse ponto? Como é? Hoje existe muita a questão da medicina preventiva, né? Perfeito. Como é que a gente pode evitar esses problemas intestinais? A verdade é que a gente não tem como evitá-los, porque isso o gatilho, como a gente chama, o trigger, a gente não sabe quando ele vai acontecer, mas a gente acredita que existe uma carga genética, uma vez que pacientes que tenham parentes de primeiro grau têm pelo menos 4 vezes mais chance de ter uma doença inflamatória intestinal, mas não há como a gente prevenir. Não. O que é que a gente pode fazer? Diagnosticar precocemente e, sobretudo, diagnosticar as complicações, porque essas a gente consegue tratar com muita efetividade. Mas agora, para diagnosticar precocemente, em que momento eu preciso me submeter a um exame, procurar um profissional? E qual é o momento, doutor Dove? Eu acredito que a busca de um profissional de saúde ela tem que ser constante. Independente de estar sentindo nada. Então, eu costumo dizer que você utiliza o trabalho profissional de saúde antes mesmo de nascer. E você vai ter que utilizar e ter essa assistência ao longo da sua vida. Mas alguns sintomas são extremamente importantes e vale a pena a gente salientar para as pessoas que estão em casa. O primeiro deles é a perda de peso em pacientes que não deveriam perder peso. Porque associa outras coisas, a diabetes, né? Exato, mas é importante que um paciente jovem de 24 anos de idade, 25 anos, por que esse paciente que não está em dieta restritiva, ou seja, não quer emagrecer, está emagrecendo? Pode estar associado a problemas intestinais. Com certeza. Então, esse é um sinal de alerta. O segundo sinal de alerta são dores e diarreias crônicas. Então, esses pacientes, eles têm que buscar um gastroenterologista ou seu médico de confiança para que ele possa suspeitar e aí seguir com os estudos complementares adiante. Essa questão dos problemas intestinais, com a passagem do tempo, com a maturidade, podem se tornar mais intensos? A gente está falando muito em jovens que sentem, mas na maturidade, na longevidade, doutor Dove, como é que fica? Como é que a gente pontua isso? Perfeito. Fantástico. Se essa inflamação não for tratada, a gente vai culminar com complicações graves, como eu falei, e a gente vai aumentar a incidência de câncer, por exemplo. Vamos dar aqui uma pausa, doutor Dove, porque aqui no programa eu tenho também dicas de filme com a Larissa Bello. Gosta de filme? Adoro. Então, vamos saber aí, Larissa, qual é a dica de hoje? Oi, Ian, a minha dica de hoje é o filme italiano Lazzaro Felice. O título é o nome do personagem principal da história. O filme se passa em um povoado longe da capital italiana. A gente não situa muito bem a época do filme, parece uma época um pouco remota. As pessoas que vivem ali são todas camponesas, trabalham na agricultura e vivem em caráter de servidão, servindo a uma certa marquesa, que depois a gente vai descobrindo quem ela é realmente. O curioso do personagem de Lázaro é que ele é uma pessoa extremamente bondosa e sempre à disposição de ajudar as pessoas. A gente pensa até que ele tem algum tipo de problema cognitivo, mas na verdade é só o jeito dele. Após a primeira metade do filme, acontece uma virada e até de temporalidade. O filme é transportado para a época atual. E Lázaro entra nesse contexto, desse mundo atual, porém ele tenta se encaixar nele. Mas ao mesmo tempo ele continua sendo ele, Lázaro, o rapaz bondoso e sempre à disposição de todo mundo. O filme entra então num tom fabulesco e vai falar um pouco da questão da bondade no mundo de hoje. Um personagem como o de Lázaro, que é uma pessoa extremamente bondosa, ele quase não consegue se encaixar na sociedade atual. É um filme muito curioso, interessante e destaque principalmente para o ator principal, Adriano Tardiolo, que faz o Lázaro, pois ele tem um olhar sempre presente e ausente ao mesmo tempo. A minha dica de hoje, então, Ian, é para o filme Lazzaro Felice. E se você gosta de filmes e de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineenfoco.blogspot.com. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Valeu, Larissa, obrigada, sempre bom filme.
e sem problemas intestinais para poder relaxar, né, não, doutor? Com certeza. Hoje à noite é dia de assistir esse filme. Fernanda, me espere. Maravilha. Doutor Dove, eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas. Quem quiser saber mais sobre essa questão, o senhor daria alguma dica, alguma orientação? Eu acho que hoje o conhecimento ele é bastante democrático, se assim a gente pode dizer. A internet nos deu essa possibilidade. É muito fácil você acessar isso, mas eu gosto sempre de lembrar que nem toda a informação que está na internet ela pode ser usada como um guia próprio de saúde, né? É importante que você tenha um médico de sua confiança com quem contar nesses momentos difíceis também, né? Então, tenham sempre esse médico dado à sua mão, de confiança. Eu acho que essa é a principal dica que a gente tem que dar. Sem dúvida nenhuma. Alegria conversar mais uma vez aqui. Muito obrigado. Um brinde à vida. Saúde. No próximo bloco a gente retoma a conversa com a Thalita Bessa sobre os cuidados com a pele. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.